Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, em seu capítulo 15, a partir do versículo 20. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 20. O tema da mensagem dessa manhã é o abraço disponível do Pai. Lucas 15, a partir do versículo 20, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Podeis sentar. Autoconfiança. A autoconfiança é um sentimento que, quando exagerado, pode se tornar extremamente perigoso. Por quê? Porque a nossa referência de vida deve ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estamos cheios de nós, a referência deixa de ser Jesus Cristo e passa a ser nós mesmos. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a nossa confiança, quando não depositada em Cristo, vai nos trazer problemas seríssimos de discernimento, de concepção sobre as coisas, e nós vamos errar. E errar, muitas vezes, gravemente. Foi o que aconteceu com o jovem, relatado por Jesus Cristo nessa história conhecida como a história do filho pródigo. Ele, cheio de si, considera o seu pai como morto, porque pede a herança. Nós sabemos que em qualquer lugar do mundo, alguém só tem direito à herança a partir de um espólio. Aquele que é dono do patrimônio, ele, quando morre, passa a ser todo aquele patrimônio aos herdeiros. Mas aquele filho olha para o pai e o considera como morto e pede a sua parte da herança, só que ele não tinha parte nenhuma, mas ele, cheio de si, parte com o valor que o pai lhe deu, vai, gasta tudo que tem, se perde completamente e tem o desejo de comer a mesma comida que os porcos estavam comendo. Que coisa terrível. A autoconfiança exagerada fez com que aquele jovem caísse em precipitação, fez com que aquele jovem caísse em uma cegueira impressionante, fez com que aquele jovem caísse em miséria, até que há uma queda que salva a sua vida. Ele cai em si mesmo. E o que ele faz? Ele toma uma decisão: eu vou me arrumar e eu vou em direção ao meu pai. Só que ele diz, como os irmãos sabem: eu vou chegar até o meu pai e vou pedir para ser tratado como um de seus funcionários, porque eu já não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. E ele diz: Pai, pequei contra os céus e perante o Senhor. E ele se arruma e vai. Só que aqui, irmãos, há uma aplicação importante que nós não podemos deixar de passar. O filho, por mais longe que esteve, não deixou de ser filho. Continuou sendo filho daquele pai. E sabe por quê? Porque aquele que ora recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, pode, por decisões erradas, por um desvio de foco, se afastar dos caminhos do Senhor, mas nunca deixará de ser filho, porque a morte de Jesus na cruz é maior do que qualquer pecado que a gente venha a cometer. O Senhor
oferece abrigo para os seus filhos. O Senhor oferece casa para os seus filhos. Por isso que essa história traz uma verdade não apenas para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, mas também para nós, que estamos nos caminhos do Senhor. Porque o mundo aí fora é terrível. O mundo aí fora é complicado e só vai trazer miséria para a nossa vida. Nós estamos na casa do Pai e aqui nós temos abrigo. Porque o Senhor, e nos braços do Senhor, nós sempre teremos abrigo. Sempre teremos. O Pai sempre disponibiliza o seu abraço para nós. O Pai da história que Jesus Cristo contou, estava pronto, atento para o retorno de seu filho. E quando o seu filho aponta de longe, o que aquele pai faz? Corre em direção ao filho, e o filho e o pai se abraçam. Imediatamente, o pai fala algumas coisas. E em cada pedido deste pai, nós podemos tirar uma aplicação importantíssima para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o pai pede o seguinte: traz depressa a melhor roupa. E o que isso nos ensina? Ensina sobre renovação. Porque nos braços do Pai, nós somos renovados pelo Senhor. As forças que outrora eram pequenas, são renovadas no Senhor. As misericórdias são renovadas no Senhor. Renovo, irmãos, não tem nada a ver com sensacionalismo eclesiástico. Não tem nada a ver com barulheira, com mãozinha levantada. Não tem nada a ver com isso. Renovo vem de dentro para fora. A força do Senhor está em nós. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz: antes fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. A força que opera em nós não pode ser a nossa própria. A força que opera em nós deve ser única e exclusivamente a força do Senhor. Nós somos filhos do Altíssimo Deus. Então as nossas roupas devem ser novas o tempo todo. E roupa nova tem um cheiro de novo. Não tem? Quando a gente compra uma roupa nova, como a gente quer usar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, vinha uma roupa nova, minha mãe falava: filho, espera uma ocasião especial para vestir essa roupa. Eu falo: mãe, mas olha o cheiro que essa roupa tem, deixa eu usar agora. Não, filho, espera uma ocasião especial. E eu tinha aprendido que tudo que é novo fica velho, então antes que fique velho, vamos aproveitar enquanto é novo. E eu pedi, insisti, e minha mãe deixava eu usar aquela roupa nova. O novo tem cheiro de novo. Aquele que é renovado pelo Senhor tem cheiro de novo. E louvado seja o Senhor por isso. O Senhor quer nos renovar a cada dia, tirando de nós tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que não presta. E nos braços do Senhor, irmãos, nós nos encontramos dessa maneira, renovados. Nas dificuldades, nas lutas, renovados para uma vida mais próxima com Deus, renovados. A palavra de Deus fala muito isso, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, veja o que a palavra de Deus diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós somos e estamos renovados no Senhor, nós experimentamos coisas maravilhosas vindas do Senhor, que é a vontade dEle.
E a gente saber a vontade do Senhor, irmãos, faz com que nós experimentemos coisas grandiosas de Deus. No dia de ontem, há muito, evangelizávamos um rapaz que prestou vários serviços para a nossa mocidade, levando freezer para o sítio, levando a gente para o sítio. No impacto evangelístico de Cidade Tiradentes, ele levou um grupo de jovens até lá, e nós falávamos de Jesus há muito tempo para ele, e nada, até que houve uma situação em sua casa, e eles nos procuraram, e ontem, a gente falando de Jesus, tanto para ele, quanto para a sua esposa, eles oraram recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, e prometeram que estarão aqui hoje à noite. E isso é maravilhoso, porque nós experimentamos a vontade de Deus, e não é uma vontade subjetiva, é uma vontade ativa, é tangível. A gente vê a vontade de Deus nas nossas vidas, a partir da renovação oferecida por Ele. Portanto, se você está nos braços do Senhor, continue, e você seguidamente será renovado, e seguidamente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E qual é o resultado dessa renovação? Atitudes práticas. Porque quando nós estamos com roupas novas, o que a gente gosta de fazer? Ficar em casa? A gente gosta de sair com a roupa nova. Quando nós estamos renovados no Senhor, nós não vamos querer ficar com isso só para nós. Nós vamos querer sair e anunciar que há renovo nos braços do nosso Pai. E há renovo, irmãos. Quantas vezes estávamos fracos, quantas vezes com o nosso coração rasgado, e a gente foi em direção ao Pai, e nós fomos renovados pelo Senhor. Quantas vezes? Mas o Pai não fala apenas de roupas novas, que mostram renovação. Em segundo lugar, veja, o Pai diz aqui: ponham um anel no dedo dele. E isso nos ensina sobre identificação. Por quê? Porque naquela época, o anel de família continha um selo. E esse selo dizia quem você era e de quem você era filho. E que aplicação maravilhosa! Porque por mais que o filho não tenha deixado de ser filho, veja, ele parou de se sentir filho. Por quê? O que ele disse? Olha, eu vou pedir para o meu pai para ser um dos servos, porque eu já não sou digno mais de ser chamado filho. Ele perdeu aquele senso de identificação. Mas nos braços do nosso Pai, nós nos lembramos quem somos. Somos filhos do Altíssimo Deus. Irmãos, como lembrar disso é importante. Na última quarta-feira, lá em Cidade Tiradentes, irmão Jaime estava junto comigo, junto com os irmãos lá da igreja, e essa lembrança foi muito importante. Por quê? Porque nós estávamos no meio da oração, entrou um rapaz pelo meio da igreja, pedindo oração por sua família. E quando nós começamos a orar pela família dele, juntamente com toda a oração intercessória, aquele senhor caiu endemoniado na nossa frente. E ele deu um grito, irmãos, que eu nunca senti um arrepio igual eu senti naquele momento. Foi um arrepio muito grande. E eu me vi naquela situação e um monte de coisa passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça: esse camarada vai tirar uma arma e vai matar todo mundo. Esse camarada vai vir para cima e vai nos agredir. E eu fiquei com medo. Mas eu me lembrei de quem eu sou filho. E eu me lembrei quem está comigo. E eu me lembrei de quem me vocacionou ao santo ministério. O irmão Jaime ali orando. E uma coisa, irmãos, os irmãos de Cidade Tiradentes não saíram, não correram, não fugiram, ficaram ali
orando juntamente comigo. E eu comecei a dizer, aqui você não tem autoridade, aqui é a autoridade do nome e do sangue de Jesus. Na verdade é só o nome, irmãos. Mas na dúvida ali, eu falei, vai o nome e o sangue? Né? Foi verdade. Foi uma experiência assim, e o nome de Jesus e o sangue de Jesus é quem tem autoridade aqui, não você. E eu ficava chamando o rapaz, porque eu não falo com o demônio, eu falo com o rapaz. Mas tudo isso porque Deus me fez lembrar quem eu sou. Fato é, irmãos, que num primeiro momento ele voltou e eu falei, Rodolfo, você precisa confessar Jesus, você precisa confessar Jesus como Senhor. E eu confesso Jesus, e voltou de novo. O demônio voltou. Pastor, qual que é o nome do demônio? Eu não vou perguntar o nome do demônio, de jeito nenhum. O nosso assunto não é com o demônio. Deixa que o Senhor Jesus cuida dos demônios. E eu voltei, aqui você não tem autoridade para falar, aqui você não tem autoridade para gritar, a autoridade aqui é a do nome e a do sangue de Jesus. E de repente, depois de um tempo, eu não sei precisar quanto tempo, ele volta e eu falei, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque o demônio dizia em alto e bom som, não era para você vir aqui, não era para você vir aqui, com aquela voz estranha mesmo. E ele disse assim, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu falei, você precisa falar isso para Deus. Ele falou, Pai, eu confesso o Senhor, eu confesso Jesus como o Senhor da minha vida. E ele respira fundo. E o diabo, irmãos, nunca vai atrapalhar um culto dedicado a Jesus. A oração continuou do ponto que foi interrompida, a palavra de Deus foi pregada. E ele falou, no final eu falei, vamos cantar mais um hino. Chamei o irmão Jaime. E ele falou assim, posso sugerir hino 15? Só que a gente não falou qual era o inário. Isso que eu fiquei pensando, pastor. A gente não falou qual que era o inário. 15, primeira estrofe do hino. A Deus demos glória com grande fervor. E na parte final, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Que bênção! E ao final ele disse, pastor, eu nunca senti uma paz tão grande como eu estou sentindo agora. Eu sinto que fui liberto, eu estou com paz. E aquele homem veio vindo na minha direção, me cumprimentou, me deu um abraço e foi. Pastor, você não pegou o telefone dele? Não, eu esqueci. E, irmãos, foi uma experiência que na minha cabeça eu estava fechando a porta da igreja, mas eu estava abrindo a porta do banheiro, para os irmãos entenderem como minha mente ficou naquele momento. Mas uma coisa, eu não me esqueci, de quem eu sou filho. Portanto, não importa a situação que você passe, a graça de Deus está com você. E nós que recebemos a Cristo, nós recebemos este selo, nós recebemos um selo que mostra, que fala quem nós somos. E este selo está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa, o selo que nos identifica como filhos de Deus. Portanto, irmãos, não vamos nos esquecer disso em nome de Jesus. Vamos permanecer nos braços do Pai, para que lembremos sempre de quem somos. Em João capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, porque recebemos a Cristo. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ou seja, nos braços do Pai, nós não vamos nos esquecer quem somos. Nós somos feituras do Senhor, criados pelo Senhor no dia da nossa conversão, e por seu tão grande amor, Ele nos fez filhos. Portanto, se você está longe dos caminhos do Senhor, lembre-se disso, venha para os braços do Pai. Você que está nos braços do Pai, não saia em nome de Jesus, porque é aonde a certeza no nosso coração está de que somos filhos deste Pai.
O filho disse: me trata como um dos seus servos. O pai respondeu: traz o anel. O pai não considerou a pergunta do filho. O pai falou: traz o anel. Traz o selo que vai mostrar essa identificação. Traz. Mas o pai diz uma terceira coisa: traga as sandálias para os pés. E isso nos ensina sobre proteção. Porque os nossos pés precisam estar calçados para estarmos protegidos. Irmãos, há um simbolismo muito grande. Quando você encontra alguém na rua descalço, a primeira coisa que você e eu pensamos é: está desprotegido, está descalçado. Não é? Mas nós, nos braços do Pai, estamos protegidos. Nada vai nos acontecer se o Pai não permitir. Nada, e absolutamente nada. Nós, os filhos do Senhor, nos braços do Pai, nós somos cuidados por Ele. Nós não precisamos andar em miséria. Nós não precisamos andar em consequências terríveis trazidas pelo pecado. Nós não precisamos andar longe dos braços do Pai. Nós não precisamos andar longe da casa do Pai. Nós temos uma casa e nós temos braços que nos protegem e que cuidam de nós. Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, e a função do pastor, dentre outras, é proteger as suas ovelhas. Salmos 33:20 diz que o Senhor é o nosso auxílio e o Senhor é a nossa proteção. Em Mateus 10:29-31 diz que um fio de cabelo não cai sem a permissão do Senhor, mas é nos braços do Pai que nós lembramos disso. Longe, nós estamos descalçados. Nos braços do Pai somos protegidos. E deixa eu dizer uma coisa: permita, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de você. Permita. Mas, para acontecer, lembra, o filho pródigo disse assim: eu vou até o meu pai. Ele reconheceu o seu estado de miséria. Nós precisamos reconhecer que a proteção que temos é a do Senhor. Não precisamos confiar nos nossos métodos, não podemos confiar no nosso jeito, precisamos confiar única e exclusivamente no jeito do Pai. Da forma que o Senhor faz, é a forma perfeita, é a forma que completa, e Deus, nós sabemos, sabe o que faz. Não vamos viver longe, vamos viver aqui, nos braços do Pai. E por último, o pai diz assim: tragam e matem um bezerro, vamos celebrar, vamos festejar, vamos nos alegrar. E isso nos ensina sobre celebração, porque nos braços do Pai nós temos alegria. Nos braços do Pai nós festejamos. Mas não somente nós, todos os que estão em volta. Ontem, no culto dos jovens, à noite, uma jovem chamada Kathleen orou recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Os jovens foram e abraçaram ela, e ela me disse no final: era isso que eu estava procurando saciedade para a minha alma, e eu estava procurando acolhimento. E eu disse a ela: no Senhor Jesus Cristo você encontrou tudo isso. E ela disse: encontrei mesmo. E nós festejamos. E nós nos alegramos. Por quê? Porque era alguém que estava longe dos braços do Pai e chegou aos braços do Pai. E nós que estamos em volta, vamos fazer o quê? Celebrar junto. Nós devemos, irmãos, comemorar a salvação de um perdido. Nós devemos comemorar a reconciliação daqueles que estão longe. Nós devemos celebrar cada pecado vencido. Nós devemos nos alegrar juntos. Porque é isso que nos ensina este texto. Quem está nos braços do Pai tem muita alegria, porque nos braços do Pai há celebração. Os braços do Senhor estão disponíveis para nós. Os braços do Pai estão disponíveis. O abraço de Deus está disponível para todos os humildes, para todos os que reconhecem a sua limitação,
para todos que reconhecem os seus erros, para todos que se achegam ao Senhor, pedindo por restauração. E eu sei que existem pessoas aqui que precisam deste abraço do Senhor, e esse abraço está disponível. Louvado seja o Senhor, porque nos braços do Senhor nós teremos renovação, nós teremos uma identificação, nós teremos proteção e o final de tudo, nós teremos celebração. Venha para os braços do Pai. Que Deus nos abençoe.